Jorge Leal Amado de Faria, ou apenas Jorge Amado, foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. Falaremos de sua vida, obras e sua bela trajetória como representante do segundo tempo do modernismo. Biografia de Jorge Amado. Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912, na fazenda Auricídia, no distrito de Ferradas, município de Itabuna, sul do estado da Bahia. Filho do fazendeiro de cacau João Amado de Faria e de Eulália Leal Amado. Com 1 ano de idade, foi para Ilhéus, onde passou a infância. Fez os estudos secundários no Colégio Antônio Vieira e no Ginásio Ipiranga, em Salvador. Neste período, começou a trabalhar em jornais e a participar da vida literária, sendo um dos fundadores da Academia dos Rebeldes. Publicou seu primeiro romance, O País do Carnaval, em 1931. Casou-se em 1933 com Matilde Garcia Rosa, com quem teve uma filha, Lila. Nesse ano, publicou seu segundo romance, Cacau. Formou-se pela Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, em 1935. Militante comunista, foi obrigado a exilar-se na Argentina e no Uruguai entre 1941 e 1942, período em que fez longa viagem pela América Latina. Ao voltar, em 1944, separou-se de Matilde. Em 1945, foi eleito membro da Assembleia Nacional Constituinte, na legenda do Partido Comunista Brasileiro, tendo sido o deputado federal mais votado do estado de São Paulo. Jorge Amado foi o autor da lei, ainda hoje em vigor, que assegura o direito à liberdade de culto religioso. Jorge Amado orgulhava-se do título de Obá, posto civil que exercia no Ilê Axé Opô Afonjá, na Bahia. Nesse mesmo ano, casou-se com Zélia Gattai. Em 1947, ano do nascimento de João Jorge, primeiro filho do casal, o PCB foi declarado ilegal e seus membros perseguidos e presos. Jorge Amado teve que se exilar com a família na França, onde ficou até 1950, quando foi expulso. Em 1949, morreu no Rio de Janeiro a sua filha Lila. Entre 1950 e 1952, viveu em Praga, onde nasceu sua filha Paloma. De volta ao Brasil, Jorge Amado afastou-se em 1955 da militância política, sem, no entanto, deixar os quadros do Partido Comunista. Dedicou-se a partir de então inteiramente à literatura. Foi eleito em 6 de abril de 1961 para a cadeira de números 23 da Academia Brasileira de Letras, que tem por trono José de Alencar e por primeiro ocupante Machado de Assis. A obra literária de Jorge Amado conheceu inúmeras adaptações para cinema, teatro e televisão, além de ter sido tema de escolas de samba em várias partes do Brasil. Seus livros foram traduzidos para 49 idiomas, existindo também exemplares em braille e em formato de audiolivro. Recebeu títulos de comendador e de grande oficial nas ordens da Venezuela, França, Espanha, Portugal, Chile e Argentina, além de ter sido feito doutor honoris causa em 10 universidades no Brasil, na Itália, na França, em Portugal e Sorbonne, na França. Foi o último que recebeu pessoalmente em 1998, em sua última viagem a Paris, quando já estava doente. Jorge Amado morreu em Salvador no dia 6 de agosto de 2001. Foi cremado conforme seu desejo e suas cinzas foram enterradas no jardim de sua residência na rua Alagoinhas, no dia em que completaria 89 anos. Características da produção. Seus livros traçaram um verdadeiro e completo quadro do povo brasileiro, em especial do povo baiano. A linguagem simples, marcada por expressões populares, a preocupação com os costumes e as tradições populares e o bom humor fizeram de Jorge Amado um dos mais queridos escritores brasileiros. No romance, Jorge Amado escreveu clássicos como O País do Carnaval, Cacau, Capitães da Areia, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste e outros. Nas novelas, foi o autor de Os Velhos Marinheiros e Os Pastores da Noite. Jorge Amado também escreveu biografias, como ABC de Castro Alves e Vida de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. No teatro, escreveu O Amor de Castro Alves, reeditado como O Amor do Soldado.
Contexto. O romance Capitães da Areia foi escrito por Jorge Amado em meio a um contexto sociopolítico marcado pelo duro governo de Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo. Tensão, perseguições e prisões eram constantes durante o período. Com publicação oficial em 1937, exemplares do livro chegaram a ser queimados em locais públicos, dando o tom do clima político. Jorge Amado foi membro do Partido Comunista Brasileiro, deixando muito claras as suas visões políticas ao longo de seus romances. O narrador é onisciente e se simpatiza com um grupo de menores abandonados. No seu relato, predomina o discurso indireto livre. O ritmo da narrativa é semelhante ao do contador de histórias, natural e descontraída. A segunda e a terceira pessoa aparecem misturadas nas frases. Nos diálogos, além de usar o registro popular, Jorge Amado utiliza palavras chulas. Linguagem. O estilo coloquial está presente na linguagem, mas também na estrutura sintática das frases, uma vez que o autor escreve usando orações coordenadas, por exemplo. Estrutura. A obra está dividida em 3 partes. Primeira, sob a lua num velho trapiche abandonado. Segunda, a noite da grande paz dos teus olhos. E terceira, canção da Bahia, canção da liberdade. Relações com a prosa da segunda fase do modernismo. Há uma temática regionalista e nacional, além da realidade histórica se incorporar ao enredo. Pela relação dos meninos com o meio em que vivem, pode-se ver uma abordagem crítica sobre as injustiças sociais vividas pelos capitães. Essas características são comuns na prosa da segunda fase modernista. Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer uma recomendação mara. Um livro de quem? Jorge Amado! Capitães da Areia, um romance da segunda fase modernista de 1937. Quer spoiler dos personagens? Conheça as estratégias de liderança de Pedro Bala, a força de João Grande, a doçura de Dora, a sensualidade de Dalva. e a beleza do gato. E era gato mesmo. Vem conhecer, vale a pena. Capitães da Areia, de Jorge Amado. Dentre tantas cenas interessantes do livro Capitães da Areia, destacamos uma onde, sem pernas, um menino que uma vez fora pego pela polícia e por isso passou a ser um jovem amargo, individualista e que odiava tudo. Ele era o espião. Por ser coxo, fingia dor para conquistar a simpatia das donas de casa. Às vezes, era usado nos assaltos. Ele batia nas portas das casas, dizendo que era um pobre órfão aleijado, e pedia ajuda. Ó céus! Depois de pedir comida e abrigo, ganhava a confiança dos moradores. Observava e descobria o que tinha de valor dentro do local para depois relatar aos comparsas, os capitães da areia. Ele era um facilitador para os roubos cometidos pelos meninos. Espertinho, né? Tendo como cenário as ruas e as areias das praias de Salvador, Capitães da Areia trata da vida de crianças sem família e que viviam em um velho armazém abandonado no cais do porto. Os meninos do Trapiche têm a rua como educadora. Os motivos que os uniram eram os mais variados. Ficaram órfãos, foram abandonados ou fugiram dos abusos e maus tratos recebidos em casa. A narrativa gira em torno das experiências desse grupo, que sobrevive basicamente de furtos. O chefe do grupo Capitães da Areia é um jovem chamado Pedro Bala, um menino loiro e filho de um grevista morto no cais. Tinha ido parar nas ruas por volta dos seus 5 anos de idade e desde jovem já se mostrava corajoso e o mais capacitado a se tornar o líder das crianças. O grupo ocupava um trapiche abandonado na praia e era formado por mais de 50 crianças, sendo que algumas vão sendo apresentadas aos poucos durante a obra. Uma delas era o professor, que sabia ler e passava as noites lendo livros à luz de vela. Outra personagem que compõe um grupo é Gato, conhecido assim por ser tido como um dos mais bonitos ali. Sempre muito vaidoso, tentava andar arrumado na medida do possível e de acordo com sua realidade de menino de rua.
Outra personagem que merece destaque é Sem Pernas, um jovem amargo e que odiava a tudo. Por fim, outras personagens são Volta Seca, que se dizia afilhado de Lampião e sonhava integrar o bando desse. Pirulito, um menino de forte convicção religiosa e que irá abandonar o roubo. Boa Vida, jovem esperto e que se contenta com pouco. Dona Aninha, uma mãe de santo que sempre o socorria em caso de doença ou necessidade. Padre José Pedro, que fora introduzido no grupo pelo Boa Vida, conhecia o esconderijo dos capitães. Querido de Deus, um pescador possuidor da confiança dos meninos, que não mediam esforços para recompensar esse apoio. E o negro João Grande, que tinha o respeito dos demais do grupo por sua coragem e tamanho. Em certo momento da narrativa, a varíola passa a assustar os moradores da cidade. Nessa altura, surge Dora e Zé Fuinha, cuja mãe também morreu por causa da varíola, e eles passam a integrar o bando. No início, alguns jovens tentaram se relacionar com Dora, mas são impedidos por Pedro Bala, professor, e João Grande. Porém, Dora e Pedro Bala passam a ter certo envolvimento amoroso. Certo dia, alguns dos meninos foram pegos em um assalto, mas foram protegidos por Pedro Bala, e somente ele e Dora foram levados presos. Algum tempo depois, os meninos conseguem ajudar Pedro Bala a se livrar do reformatório e partem para libertar Dora. Porém, encontram-na muito doente, e a mesma passa somente alguns dias com os garotos antes de morrer. Após a morte de Dora, o grupo vai sofrendo algumas alterações. Pirulito parte com o padre José Pedro para trabalhar com ele na igreja. Sem Pernas acaba morrendo em uma fuga da polícia. E Gato vai para Ilhéus com Dalva, de quem é cafetão. Já Professor conseguiu entrar em contato com um homem que lhe oferecer ajuda e tornou-se pintor no Rio de Janeiro, retratando as crianças baianas. Por fim, Volta Seca conseguiu se tornar um cangaceiro de seu padrinho Lampião. Após cometer muitas mortes e crimes, a polícia prende Volta Seca e ele é condenado. Pedro Bala passa a se envolver em greves e lutas a favor do povo. Movido por ideais comunistas e revolucionários, passa o comando do bando para outro menino e parte para se tornar um militante proletário. Entre tanto caos que era a vida desses meninos, com todas as responsabilidades de gente grande e preconceitos pré-determinados pela sociedade, em um certo momento da obra, eles vivenciam uma experiência verdadeiramente de infância, em um carrossel. Essa cena, já passada, nos chama a atenção porque ali conseguem ser o que realmente são: crianças, longe das obrigações e injustiças sociais à margem da sociedade.